Olá, muito boa tarde para você. Hoje, sábado, dia 28 de fevereiro, está começando mais uma edição do seu AB1. Uma boa tarde para você, né? A gente vai trazendo, portanto, as principais informações e nessa edição você vai ver que um homem de 57 anos morreu em um acidente de trânsito na Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro de Indianópolis, aqui em Caruaru. Ele perdeu o controle da moto. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desse caso. Vamos falar também sobre a repercussão das fortes chuvas no Agreste Meridional. Uma ponte caiu no município de Calçado e teve também um registro de outra ponte que caiu no município de Jucati. Nossa equipe foi até a região para acompanhar essa situação. Em Garanhuns, mais de 200 pessoas ficaram desalojadas. O local mais afetado foi o distrito de São Pedro. Na BR-423, uma carreta foi jogada para fora da pista pela força da água. Entrou tipo uma tromba d'água, que a água estava mais ou menos aqui, a água veio para cá assim. Aí eu fiquei em cima do carro de 3 da manhã até umas 5h30, que foi quando os bombeiros chegaram e conseguiram me tirar de dentro. Pois é, e a Neoenergia precisou reforçar as equipes para restabelecer a eletricidade nas regiões atingidas pelas chuvas. Isso é assunto do repórter Franklin Portugal, que chega para falar conosco. Franklin, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Magno. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. É um momento, sim, do reforço dessas equipes. Há uma grande demanda, né? Porque a água acaba invadindo essas áreas energizadas e causando danos, né? Em toda essa estrutura. Além desse reforço, há também a orientação quanto à segurança das pessoas não se aproximarem de cabos, de postes. E daqui a pouco a gente vai estar falando também sobre esse assunto aqui no AB1. Magno. Tá certo, Franklin. Obrigado pelas informações. Até mais, então. E a Prefeitura de Caruaru criou um banco de dados para fortalecer políticas públicas de proteção animal no município. Os protetores de animais vão poder se cadastrar. O Gessé Aciola é quem vai trazer informações sobre isso para a gente. Boa tarde para você, Gessé. Boa tarde para você, Magno. Boa tarde para quem está nos assistindo. Um ótimo sábado para todo mundo. Pois é, esse cadastro importante que acontece, né, para as ONGs protetoras de animais. A gente sabe que existem várias delas aqui na cidade, mas é preciso ter esse cadastro e a gente vai explicar como é que funciona e para que vai servir, qual o objetivo dessa ação da Secretaria de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal aqui de Caruaru. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Tá certo, muito obrigado, portanto, Gessé. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. E hoje também tem Biodicas. O biólogo Alexandre Nunes vai falar sobre a importância de observar bem as embalagens de produtos antes de comprar. Tudo isso a partir de agora no seu AB1. Agora são meio-dia, 24 minutos e você acompanha pela tela da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e Região e também pelo Globoplay. Inclusive você pode acompanhar a gente também, né, pelo Globoplay. Está aqui o QR Code na tela, que vai levar você diretamente para o aplicativo e lá você vai conseguir acompanhar o AB1 ao vivo. Vai poder pausar, voltar para rever alguma informação, enfim, vai poder conferir a programação da TV Asa Branca ao vivo de graça pelo Globoplay. Hoje o dia deve ser inclusive de sol entre nuvens, com chuva durante a noite aqui em Caruaru. A mínima está prevista para 21 graus e a máxima para 30 graus. A gente percebe por essa imagem aí, né, que o céu está acinzentado, com nuvens, e aí de fato a gente consegue imaginar que é possível que chova mesmo. E algumas chuvas durante o dia de hoje, inclusive à noite a previsão é de que essas chuvas venham até com um pouco mais de intensidade. E olha só, vamos dar uma olhada na previsão do tempo também em algumas cidades da nossa região. A gente vai agora trazer essas informações para você que nos acompanha, né? Em Calçado, por exemplo, uma cidade que foi atingida pelas chuvas, a temperatura mínima para hoje é de 20 graus lá em Calçado e também tem a máxima lá para Calçado, que é 28 graus. Tem também informação sobre Catende, na Mata Sul de Pernambuco. Em Catende, a mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. E em Arco Verde, no sertão do estado, a mínima não passa dos 21 graus, já a máxima é de 27 graus. Olha só, agora a gente vai falar sobre a Prefeitura de Caruaru, que vai abrir um cadastramento para ONGs, abrigos e também protetores de animais. A ideia é criar um banco de dados para fortalecer as políticas públicas de proteção animal no município. Sobre esse assunto, agora a gente vai conversar com o Gessé Aciola, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse cadastramento, hein, Gessé? Boa tarde para você de novo. Novamente, boa tarde para você, Magno, boa tarde para quem está nos assistindo.
exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Eu estou aqui com o secretário de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Caruaru, Renato Lira. Renato, nós temos aí essa prerrogativa da Prefeitura de fazer esse cadastramento, abrir esse cadastramento para essas ONGs, protetoras de animais, mas a partir desse cadastramento, qual o objetivo dessa ação da Prefeitura junto a essas pessoas, a essas entidades que acabam ajudando tanto, né, com a proteção aos animais? Boa tarde. Boa tarde. O objetivo desse cadastramento é a gente poder identificar quem desenvolve um papel aqui importantíssimo na cidade de Caruaru, que são protetores independentes, são ONGs, são abrigos, para que a gente possa dar total suporte no que diz respeito à orientação e também da medicina veterinária. A gente sabe que esse cuidado também passa pelo cuidado com a saúde pública do município. Exatamente. A gente tem identificado em alguns casos, né, situações por falta de orientação, onde esse acúmulo desse animal, ele também está sujeito a trazer uma problemática para o município que diz respeito à saúde pública, né? São doenças com características zoonóticas que ali foram identificadas e a gente tem como objetivo garantir, em primeiro lugar, a saúde desses animais e, como consequência, a saúde da nossa espécie. Quando a gente fala sobre esse trabalho importante, né, a nova AME que deve estender também serviços para atendimento a esse público, que são os animais, e dar suporte também a essas ONGs. Exatamente, a gente já vem fazendo isso aí de forma paulatina, a gente quer identificar e o objetivo também é a gente desenvolver uma equipe especializada apenas para atender esses abrigos, esses protetores independentes. Então a gente vai fazer com que a nossa equipe chegue até eles, não só aqui na cidade, mas também na zona rural. Para quem quiser se cadastrar, como é que faz? A gente está realizando esse cadastramento do dia 2 a 6, agora de março, na própria sede da nova AME Animal, que fica ali ao lado da Rádio Cultura. Então a gente convida vocês a trazer os seus documentos pessoais e a gente realizar esse cadastramento para que a gente possa chegar e entender o tamanho dessa ajuda que eu sei que existe aqui na nossa cidade e que a gente está de coração aberto a receber todos e desenvolver um trabalho em conjunto. Obrigado, Renato. Renato Lira, secretário de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal aqui de Caruaru. E a gente reforça, né, Magno, nesse início do mês de março aí, para que as pessoas possam fazer esse cadastro, porque o trabalho em conjunto fortalece esse trabalho tão importante que é feito de proteção aos animais. Verdade, Gessé. Obrigado pelas informações. Olha só, o volume de água acumulada depois da chuva registrada entre a noite de quinta-feira e a madrugada da sexta trouxe muitos transtornos para as cidades do Agreste Meridional. Franklin Portugal visitou alguns municípios como Jucati, Jupi e também Garanhuns. Franklin, você acompanhou de perto por lá, né? Como é que está a situação nessas cidades? Mais uma vez, boa tarde para você, Magno, boa tarde a todos. É um cenário assustador, né, em cada uma dessas cidades que a gente acaba indo para acompanhar, né, os desdobramentos após as chuvas. As cidades muitas vezes não são pensadas, não têm a estrutura devida, né, para receber um volume maior de chuva e acaba acontecendo isso. No caso de Jucati, né, em que o terreno cedeu e deixou a população ilhada, né, em várias partes e a gente pôde também acompanhar tudo isso. Também a gente acompanhou o drama de um motorista de carreta, a gente já vai poder ver essa reportagem. Fomos também a Garanhuns, porque no distrito de São Pedro temos famílias necessitadas, famílias que foram atingidas por conta desse aumento repentino do volume de chuvas e a gente vai poder acompanhar então, ter uma ideia desses danos, dos prejuízos com que estas autoridades dos municípios aí envolvidos, com que essas autoridades estão lidando. Vamos poder conferir agora na reportagem que eu e o repórter cinematográfico Robson Santos fizemos ontem. Vamos ver. Assim está este trecho da PE 182, rodovia estadual que dá acesso a Jucati. Devido às chuvas, o terreno cedeu, deixando os moradores ilhados. Sem nenhuma passagem da entrada para o centro da cidade e do centro para diversos bairros. Homens e máquinas tentam abrir caminho para tentar restaurar um pouco da mobilidade por aqui. Um cenário assustador. A força da água tirou vários postes do lugar. Até ontem, apenas 30% da cidade tinha energia elétrica. Rapaz, eu nasci nesse município aqui, nessa cidade, ninguém nunca ouviu falar o volume de água tão grande como aconteceu agora. Essa bueira aqui, essa pista aqui, nunca passou água por cima. E agora você viu o que aconteceu, rompeu. Isso aqui virou um mar d'água no momento. As aulas da rede municipal estão suspensas.
cerca de 20 famílias já tinham sido cadastradas pela Assistência Social de Jucati. Leandro Dias, coordenador da Defesa Civil do município, fala das ações que estão sendo feitas para atender as pessoas em áreas de risco. Desde as primeiras horas do dia, por volta de 5 horas da manhã, a gente já estava de pé, dando assistência às famílias, quando a gente foi fazer o cadastro e foi ver a situação que essas famílias se encontravam. Tem sido feito algumas passagens para tentar obstruir, porque até então não tem acesso de carro à cidade. Então está sendo construída uma nova ponte ali para que seja facilitado esse acesso à cidade. Nesse momento não tem acesso? Não tem acesso à cidade, só ou quadriciclo ou de moto na cidade. E em Jupi, o município vizinho, o que chamava a atenção era esta carreta fora da pista, que quase tombou. Nós viemos até o local, às margens da BR-423, e aqui está a carreta. Ela ia no sentido Jupi-Garanhuns, carregada de cimento, quando o motorista foi surpreendido pelo volume das águas do rio Xatá. Quando eu cheguei perto da ponte, que o carro acabou de passar por mim, não dava para ver por causa da baixa. Aí, assim que eu cheguei na ponte, o carro aquaplanou, perdi a direção do carro. Eu consegui trazer ele aqui até aqui próximo, para vencer a correnteza, só que nessa parte estava mais fundo. Aí o carro acabou que puxou para cá e entrou naquele buraco, eu consegui virar o volante para a esquerda, aí o carro caiu dentro. Em meio ao pânico, enquanto se protegia da correnteza, em cima da cabine da carreta, o motorista Silas Nascimento fez estas imagens do celular durante a madrugada. Impressionante como subiu rápido o nível do rio. Aí o para-brisa quebrou, a água veio toda no meu peito aqui, Aí eu consegui abrir o vidro do carro, eu pisei no telefone quando eu ia sair, por sorte. Aí peguei um documento que estava ali e saí para fora. Aí nesse momento entrou tipo uma tromba d'água, que a água estava mais ou menos aqui, a água veio para cá assim. Aí eu fiquei em cima do carro de 3 da manhã até umas 5h30, que foi quando os bombeiros chegaram e conseguiram me tirar de dentro. Em Garanhuns, a parte mais atingida foi o distrito de São Pedro, com vários pontos de alagamento. De acordo com a Defesa Civil, até ontem, o acumulado do mês de fevereiro estava em 193,60 milímetros, o que representa aproximadamente 6 vezes mais do que o que foi visto no ano passado. Só para comparar, em fevereiro de 2025, choveu 30,50 milímetros. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, até ontem já haviam sido cadastradas para receber ajuda 183 famílias, o que corresponde a 475 pessoas. Sim, está sendo feito o cadastramento de todas essas famílias, inclusive o cadastramento que está sendo feito é o cadastramento que o próprio Ministério nos fornece para essas situações de calamidade e emergência, e nesse cadastro a família já nos diz se realmente tem um local provisório para esse abrigamento ou se vai ficar no abrigamento que está sendo montado pelo próprio município. Esse abrigo montado é no Distrito de São Pedro? Vai ter alguma outra estrutura oferecida aqui na cidade de Garanhuns? Vai ser preciso? Aqui na cidade, por ser maior, a gente tem o hotel social, provisoriamente, e depois, posteriormente, se essa família não tiver como retornar para o seu domicílio, ele será vista a possibilidade do pagamento do aluguel social. Então a gente conferiu essa reportagem, e vamos acompanhar agora, por meio de um vídeo aí enviado por representantes do DR, como é que está sendo esse trabalho em meio a esse cenário de danos por conta das chuvas. Vamos lá. Estamos aqui no desvio provisório da PE 182 em Jucati, onde o DR, desde ontem, de forma imediata após essa catástrofe, a gente conseguiu fazer um desvio provisório e por volta de 2 horas da manhã, na madrugada de sexta para sábado, foi estabelecido o tráfego. Tendo visto o estado de calamidade que foi instaurado durante essa semana, o DR trabalhou de forma emergencial para garantir a trafegabilidade e locomoção das pessoas. Olha só, a gente ainda complementa aqui com essa informação. A APAC emitiu um novo aviso meteorológico na noite de ontem com estado de observação. O aviso é válido até a noite de hoje. A previsão da APAC indica continuidade das pancadas de chuva com intensidade moderada, pontualmente forte, no sertão e aqui no agreste do estado. Magno?
Franklin, ainda falando sobre as chuvas, a Neoenergia reforçou as equipes de prontidão para atender às demandas em caso de transtornos, né? É isso mesmo, Magno. A gente, para essa outra temática aqui dentro do AB1, né? A gente convidou Rafael Quintiliano, ele é supervisor de operações da Neoenergia, agora conversando com a gente. Primeiramente, muito boa tarde, Rafael. Como é que está sendo esse trabalho, esse reforço de equipes diante de tudo isso que tem ocorrido aqui, né? Em relação ao clima em Pernambuco? Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, né? As chuvas elas foram muito intensas, né? Principalmente aqui na região do Agreste, né? E no Sertão. Com isso, a Neoenergia Pernambuco ela ampliou a capacidade operacional, né? Tanto localmente como também no deslocamento de algumas equipes de outras regiões, né? Exemplo do litoral, da zona da mata, para que a gente possa agilizar o atendimento a esses casos. O que as equipes têm encontrado são postes caídos, fiação, com o que tem se deparado nessas equipes? Então, são vários cenários, né? Principalmente na região de calçado ali, né? Que teve alguns postes que foram de fato danificados, né? A gente precisou fazer uma recuperação por completa da rede. Fora isso, algumas ocorrências mais pontuais, individuais, mas destaco a questão de ocorrências da dificuldade de acesso que nós temos, né? Então, muitas áreas alagadas, né? De difícil acesso, o que está dificultando um pouco esses atendimentos. Mas nós estamos, né, comprometidos, né, com a sociedade pernambucana para restabelecer ao máximo aí, o fornecimento e garantir a qualidade e principalmente a segurança, né, que é um alerta que a gente faz à população para, no caso de se deparar, né, com um condutor partido ao solo, né, que primeiro se mantenha afastado, né, considere que esse condutor ele de fato está energizado, tá? Entre em contato conosco imediatamente que a gente possa enviar uma equipe ao local. Então, através do nosso 116, WhatsApp ou pelo nosso aplicativo, né, tanto iOS quanto Android. A gente vê que o material de um poste, por exemplo, eu não sei se é concreto propriamente, mas se encostar num poste também e só na proximidade também oferece esse risco. Isso, né? A gente recomenda que não toque, né, nem em postes, nem em qualquer outro equipamento elétrico. Outra recomendação é que evitar, né, ao máximo, né, o acesso a áreas alagadas, principalmente onde tem esses equipamentos, né? Equipamentos e postes. Então, medidores também? Medidores de energia também. Então, qualquer equipamento elétrico e postes, evitar o toque. E em caso da necessidade, né, de acesso a áreas alagadas, evitar o contato. E a Neoenergia se preocupa primeiramente em desativar a energia logo de uma determinada área para fazer esses reparos? Sim, na verdade, cada ocorrência é única, sempre priorizando a questão da vida, né? Então, assim, a segurança sempre em primeiro lugar, né? Então, se tiver ocorrência que ofereça risco, sim, e sendo necessário, a gente vai fazer o desligamento emergencial da energia, fazer o corretivo e aí, por fim, restabelecer o fornecimento. Ok, muito obrigado pela participação, portanto, de Rafael Quintiliano aqui dentro do AB1 e daqui a pouco eu volto com outro tema, outro assunto aqui no Telejornal. Magno. Combinado, Franklin. Muito obrigado pelas informações. O intervalo chegou e na volta tem biodicas, as orientações importantes sobre os cuidados com as embalagens dos produtos na hora da compra. A gente volta daqui a pouco. De volta com o AB1 desse sábado, vamos então conferir como é que está o trânsito aqui em Caruaru agora. As imagens nos mostram como é que está a movimentação nesse instante, são imagens ao vivo, são captadas pelas câmeras de monitoramento aqui de Caruaru e a gente percebe aí a Avenida Gonçalo Coelho com a Agamenon Magalhães. E aí agora liberou o semáforo, a gente percebe aí os veículos, motos, carros seguindo na direção do centro da cidade. A movimentação nesse instante, também ali alguns pedestres passando pela faixa de pedestres e o trânsito seguindo normalmente nesse início de tarde de sábado aqui em Caruaru. Olha só, um homem de 57 anos morreu em um acidente de trânsito na Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro Indianópolis, em Caruaru. A Polícia Civil informou que testemunhas disseram que a vítima estava pilotando uma motocicleta quando colidiu com um meio-fio e perdeu o controle da moto. O homem não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil está investigando esse caso. Agora vamos mudar de assunto, porque tem dias que a gente não está bem com algum assunto que está rolando em casa, chega no trabalho mais quieto, mais disperso, ou então o contrário, né? Também tem algum problema no trabalho e chega em casa estressado, mal, irritado.
tem gente que diz o seguinte: deixa o problema de lado, deixa isso aí de fora. Mas será que é possível separar as coisas? A gente vai agora chamar Gessé Acioli para esse bate-papo. Gessé, boa tarde para você. É preciso organizar, mas isso é possível? É fácil fazer essa organização ali, de deixar esse problema de lado para que não afete a sua vida profissional ou familiar? Pois é, a gente está com uma dificuldade em relação à captação do áudio do Gessé Acioli, né? Estamos ao vivo e a gente não conseguiu ouvi-lo. Daqui a pouco a gente volta, portanto, para tentar restabelecer essa comunicação com o Gessé Acioli. E agora a gente vai falar sobre o Biodicas, né? A gente fala hoje sobre o seguinte: a importância de se observar bem as embalagens dos produtos antes da compra, principalmente para cuidar melhor do meio ambiente. Vamos conferir. Na hora das compras, você tem a preocupação da relação entre custo-benefício, que aquele produto pode te oferecer tanto uma quantidade e uma qualidade. Mas você verifica se aquele produto traz grandes impactos ambientais, no momento do descarte da embalagem, como deve ser o procedimento, enfim, essa é a nossa preocupação. Hoje vamos falar dessa relação economia e meio ambiente, agora no Biodicas. No mercado encontramos a cliente Micheline Almeida. Micheline, no momento da compra, você verifica se aquele produto tem o menor impacto possível no ambiente, economia. Qual o critério na escolha de algum produto? Eu sempre olho a validade, se é bem prolongado, se está perto do vencimento. Eu sempre, nas compras que eu faço, todos os produtos, eu sempre verifico isso aí. Em relação à questão de meio ambiente, se traz algum impacto ou não, a senhora verifica isso? Verifico também. Se depende do ambiente onde está, entendeu? Sempre eu verifico se é bom para o consumidor, entendeu? Da forma que ela faz é correta, tanto verificar vencimento, o produto, se está danificado a embalagem, como também a questão ambiental. Muito obrigado, dona Micheline. Obrigada. Encontramos a cliente Lia Cabral. Lia, no momento da compra, a senhora verifica se aquele produto traz algum problema para o meio ambiente, algum impacto? Não, não olho não. Eu boto lá e não olho não. Entendeu? Na hora da compra, qual o critério que a senhora verifica do produto? O que a senhora olha? Por que a senhora decide comprar aquele produto? Se eu ver que é bom, eu compro, entendeu? Se eu ver que não me agrada, também eu não compro não. Entendeu? Muito obrigado, viu? De acordo com as falas das pessoas, percebemos que não temos essa preocupação com os produtos, as embalagens, enfim, o descarte de forma correta, o impacto que aquele produto pode trazer para o meio ambiente. Vamos passar algumas dicas para que você, no momento da compra, na medida possível, você pode realizar para minimizar os efeitos daquele produto com o meio ambiente. É um grande desafio você no mercado comprar um produto que economicamente seja acessível, um custo baixo e ao mesmo tempo seja parceiro do meio ambiente, que aquele produto não traga grandes impactos ambientais. E isso está na sua escolha. Aqui a gente tem alguns exemplos. Esse produto detergente são 5 litros. Corresponde a cada garrafinha dessa de 500 ml, que são 10 garrafinhas, a mesma quantidade. Esse de 5 litros você paga menos de 20% a 30%, quer dizer, é bom para seu bolso. E aqui o descarte só é apenas de uma embalagem, que essa embalagem você pode reutilizar, colocando alguma planta, para pegar a questão de lixo, fazer uma pazinha. Já aqui você vai ter 10 embalagens que vão para o lixo. Então, no momento da compra, você deve verificar na embalagem, deve pensar, se organizar. Um outro exemplo que temos aqui, saco plástico. Esse saco plástico aqui, ele é de material reciclado. E além disso, se você verificar a embalagem dele, é de papel. Esse papel leva de 2 a 6 meses para ser reciclado, para acontecer a decomposição. Já o canudinho, na medida do possível, compre aquele canudinho que seja de papelão, porque aí 2 a 6 meses ocorre a decomposição. Aquele de plástico vai ficar em média de 200 a 250 anos, isso lógico depende das condições climáticas para decomposição, e aí é um prejuízo enorme para o meio ambiente. Compre uma pilha que seja recarregável, que tenha uma durabilidade maior. Isso tanto é bom para seu bolso, talvez você até pague por alguns produtos um pouquinho a mais, mas isso vai
ter condições de uma maior durabilidade, um produto de boa qualidade. Isso também é válido para as lâmpadas. Lâmpadas de LED, elas têm, como esse caso aqui, 85% de economia de energia e tem uma garantia de 5 anos. Quer dizer, você pode pagar um pouquinho a mais, mas você vai ter um produto por um bom tempo. Quer dizer, a relação custo-benefício, você vai sair ganhando. Alguns produtos, a própria embalagem, ela traz algumas informações importantes, como esse produto. Aqui tem dizendo que a embalagem ela é 100% reciclada. Isso, enquanto você vai encontrar outros produtos que não tem esse percentual que pode ser reciclado. Esse café vem no recipiente de vidro. Você pode tanto reutilizar, como também, no final, você pode doar a banco de leite, porque é necessário esse tipo de material. É importante, no momento da compra, você escolher produtos que podem aliar tanto a questão econômica como também a ambiental. Dá para conciliar. Muitas vezes a gente tem a falsa sensação que aquele produto um pouquinho mais caro está trazendo prejuízo, mas vai ter uma maior durabilidade, vai trazer o menor impacto possível para o meio ambiente. Então, você como consumidor tem esse poder na sua mão para a escolha do produto mais adequado possível. O Biodicas fica por aqui e até a próxima. Muito bem, a gente restabeleceu a comunicação com o Gessé Accioli e vai voltar a falar com ele sobre o tema que falamos há pouco, Gessé Accioli, que é a necessidade de dividir ali os estresses do trabalho ou de casa, para não levar de um lado para o outro essa problemática, né? Como fazer para lidar com isso? É isso, Magno. A grande questão é essa. Dá para conciliar, dá para separar as coisas, né? E ter um dia melhor separando esses estresses, seja de casa, do trabalho, enfim. Eu estou aqui com a psicóloga Irlanda Bezerra, que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Irlanda, a gente tem sempre a sensação de que é possível separar, eu não levo de casa para o trabalho, não levo o problema do trabalho para casa. É possível, de fato, separar? Como é que a gente pode tratar esse assunto que acaba muitas vezes interferindo na vida das pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Então, possível é. Entretanto, é importante desenvolver habilidades de regulação emocional para separar, dividir cada situação, né, e cada atividade. Agora, entendendo que as emoções não tem um botão de liga e desliga. Agora eu sinto, daqui a pouco eu não sinto. Por isso que é tão importante essa habilidade de regulação emocional, de desenvolver pequenos rituais que são bastante funcionais para que a gente consiga separar essas tarefas, inclusive esses papéis. Né? As emoções, elas não vão modificar automaticamente somente porque mudamos o ambiente. É importante transicionar. Atividades como rituais, né? Como fazer uma respiração mais profunda, ligar, ouvir uma música, ouvir, né, um som que te pareça, né, muito mais confortável, que possa ajudar, né, a sair de fato do trabalho para chegar em casa, não ficar checando mensagens o tempo inteiro em casa. Assim como também é muito importante, né, desenvolver esse ritual para separar algumas questões, algumas emoções que estão mais intensas ou muito mais difíceis de se autorregular, direcionar também para o trabalho. E como é? Existe esse botão? Não existe. Né? E negar, né? Não querer sentir, desmerecer ou fazer que não está sentindo não é o caminho. A partir do momento que a gente consegue identificar, nomear, se permitir, é muito possível, né, que a gente se autorregule com maior facilidade e focar intencionalmente naquela atividade que é possível e necessária fazer. Irlanda, muito obrigado por essas explicações. A gente percebe, né, que a gente tem que se reconhecer e pensar de uma forma, né, como rituais. É interessante a gente observar dessa forma para evitar que um ambiente interfira no outro e a gente permaneça com esse pico de estresse tão alto. Magno. Obrigado pelas informações. A seguir no AB1, a gente vai falar sobre um espetáculo de teatro que vai ser encenado hoje em Caruaru. É a peça Matilde e Alice. Daqui a pouco a gente traz informações.
Estamos de volta com o AB1 desse sábado. Amanhã tem uma ação bem bacana no bairro São João da Escócia, em Caruaru. É o projeto Pé na Rua, que vai levar atividades lúdicas de educação para o trânsito, além de muitas brincadeiras. Então, bora voltar ao vivo com o Franklin Portugal. Vai ser um domingo animado, né, Franklin? Isso mesmo, Magno, uma ação muito importante, né? Quando a gente pensa num futuro de mais consciência por aqueles que fazem parte do trânsito, né? E estamos no fim de fevereiro, mas já vai ser a 6ª edição desse projeto. Esse ano, vou conversar com Priscila Oliveira aqui, e ela é coordenadora da primeira infância da AMC, Autarquia de Mobilidade de Caruaru. Priscila, então, como será essa ação? Muito boa tarde. Muito boa tarde a toda a equipe. A gente já está fazendo a 6ª edição do Pé na Rua, agora em 2026, onde a gente leva para os bairros da cidade, né? A gente fecha a rua e leva brincadeiras lúdicas, né? Para ensinar desde cedo a essas crianças ter consciência sobre o trânsito e conhecendo o trânsito. Como é que é feita, ou como são feitas as brincadeiras lúdicas de forma mais detalhada ali, na abordagem à criançada? Isso, a gente tem ludo, a gente tem várias brincadeiras lá que são todas ligadas ao trânsito. A gente vai perguntando à criança se ela conhece as cores do semáforo, se ela sabe como atravessar a faixa de pedestre. Tudo isso para ela ficar familiarizada com o trânsito e quando ela estiver no dia a dia com o pai e com a mãe e também levando essa consciência para os pais. Com a faixa etária das crianças? Isso, ela começa assim, a gente foca na primeira infância, que é de 0 a 6 anos de idade, né? Mas aí a gente trabalha com todo esse público, levando e incentivando realmente para que a gente tenha cada dia um trânsito mais seguro. E onde vai ser mesmo essa ação? Lá no São João da Escócia? Na Academia das Cidades, do lado do complexo, lá do 4º BPM, a gente vai estar montando toda a estrutura e convidando, né, todo papai, mamãe e a criançada para estar junto com a gente amanhã a partir das 15 horas lá no São João da Escócia. As famílias vão passando, então a criançada ali já tem a oportunidade, né, vocês chegam juntos já fazendo essa abordagem muito importante quando se olha para o futuro do trânsito. Isso, né? É uma preocupação nossa, é uma preocupação do prefeito Rodrigo e da vice-prefeita Deide Silva, né? Da gente estar levando essa educação desde o início. Já tem um planejamento para futuras ações em outros bairros? Se tiver, já pode adiantar aqui para a gente. Sim, a gente vai estar no dia 22 também, num parque... Um parque ambiental? O do... agora Severino Montenegro, não? Não, é o do Estado. Baraunas, não? Janelas para o Rio. Janelas para o Rio. Janelas para o Rio no dia 22, também a partir das 15 horas. Perfeitamente, então, aqui, Priscila Oliveira participando aqui com a gente. Volto com você, Magna, agradeço a ela. Tá certo, Franklin, muito obrigado pelas informações. E olha só, o AB1 agora traz uma opção para quem curte teatro. É que hoje tem o espetáculo Matilde e Alice, no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc Caruaru. A peça se passa em um lar de idosos, onde 2 mulheres moram e dividem o mesmo quarto há mais de 10 anos. Uma das atrizes da peça gravou um vídeo fazendo um convite, olha só. Oi, gente, trago um convite especial para você. É que o espetáculo Matilde e Alice está em curta temporada e hoje, sábado, é o último dia dessa temporada. Então, não perde a oportunidade. Se você ainda não assistiu, vai assistir. Quem já foi, garante. O espetáculo é lindo, é emocionante, poético, reflexivo, divertido também. Será lá no Teatro Rui Limeira Rosal, que fica no Sesc, às 20 horas. O texto é do grande e saudoso Moncho Rodrigues, a encenação de Moisés Gonçalves e no palco as atrizes Maria Alves e eu, Paula Monteiro. Então fica aqui o convite. Hoje, sábado, às 20 horas, lá no Teatro do Sesc, vem se emocionar com Matilde e Alice, eu garanto, você vai voltar para casa super reflexivo e vai pensar como eu estou tratando os meus idosos e como eu estou me preparando para ser um idoso, uma idosa no futuro. Um cheiro e eu aguardo vocês. Temas muito relevantes e a reflexão é sempre muito importante. Olha só, vamos agora conferir como é que está o trânsito aqui em Caruaru. De um outro ponto de vista, a gente mostrou há pouco a Avenida Agamenon Magalhães por um prisma, né, por um ponto de vista. Agora a gente vê aí a Avenida Rio Branco. Olha só como é que está a movimentação bem tranquila nesse início de sábado, né? Nesse início de tarde de sábado aqui em Caruaru. Os veículos passando, os sinais
sendo abertos agora, mesmo assim a gente percebe uma certa tranquilidade nesse instante agora no trânsito aqui na nossa querida capital do Agreste. E assim a gente encerra mais uma edição do AB1, lembrando que hoje à noite no AB2 estaremos juntos novamente, eu aguardo sua presença. Super abraço e até lá!